Oi, pessoal, tudo bem? Sou o João Pedro. Hoje eu vou entrevistar o Jefferson. Ele é musicoterapeuta. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, tudo. Fala um pouquinho mais de você pra gente. Então, eu sou o Jefferson, sou musicoterapeuta, sou educador musical, sou o pai do Pedro, pai do Lucas. Hoje eu atuo na área clínica, atuo também na educação, principalmente com crianças TEA. E estou muito feliz pelo convite, pela forma que foi apresentado o projeto. Assim, creio que, além de ter a oportunidade de falar um pouco, né, desse segmento que é a musicoterapia, eu creio que muitos pais, muitos responsáveis, terapeutas vão conhecer um pouco mais um pouco da musicoterapia. Ah, que bom. Assim, como que você descreveria a musicoterapia para as demais pessoas que não estão familiarizadas com o assunto? Então, muita gente confunde, né, a musicoterapia com outras formas de abordagens, né, que a música tem, né. É, e muita gente às vezes confunde a musicalização ou o uso da música na escola, mas a musicoterapia em si, ela trabalha com a saúde, né? Diretamente com a saúde. Então, ela trabalha no sentido de promover uma saúde mental, emocional, física também, de uma forma terapêutica mesmo. Então, todo o envolvimento do uso da música ali em uma sessão, por exemplo, não vai acontecer dentro de uma sala de aula, mas vai Sim. acontecer de uma forma uma forma mais profunda, né, em relação às demandas do paciente. E quais são os princípios básicos da musicoterapia? Então, a musicoterapia ela é muito ampla e ela ainda segue o estudo dela em desenvolvimento, né? Só que a musicoterapia, muita gente às vezes você só está cantando ou só está tocando ali para a pessoa se sentir bem. O princípio básico assim que eu costumo sempre usar, assim, como filosofia mesmo, é fazer que o uso da música seja um desfrute, né? A pessoa ela vai receber a música, mas ela precisa desfrutar. Tanto que eu sei que não vai ser o momento agora de a gente jogar esse assunto profundo, mas, por exemplo, com uma criança autista, é, eu preciso interagir com ela, né? Aham. Porque se ela não sentir que eu estou desfrutando da música junto com ela, acaba acontecendo o uso da música em si, mas não acaba acontecendo o desfrute. E então, em si, a música ela precisa ser desfrutada, né? Sim, e como que a musicoterapia pode ajudar no desenvolvimento das crianças autistas hoje? Então, hoje, a gente sempre vai de acordo com a demanda da criança autista, né? A gente sabe que o autismo ele traz alguns prejuízos na comunicação, na interação, né? E a musicoterapia, ela vai de encontro a essas queixas, né? Essas demandas. Principalmente na questão de interação. Eu sempre costumo até relatar para os pais, os responsáveis, que é o seguinte, dentro de uma sessão, a criança ela não vai somente tocar o instrumento, né? Ela não vai ter somente o contato com o instrumento ali e eu vou ficar de fora. Não, eu preciso interagir com ela. Isso já vai de encontro com a parte de uma criança que tem um prejuízo de interação social. Então, a música em si vai ter esse desfrute e vai ter sempre essa relação com a demanda, com a queixa da criança. E com o autismo não é diferente. Se ela tem um prejuízo na questão da interação social, a música vai ajudar dessa forma. Aí vocês podem me perguntar assim, como a música pode ajudar de uma forma bem prática, né? Principalmente com uma criança, por exemplo, vou dar aqui algumas situações, né? Claro, É uma fica à vontade. criança que já compreende a fala, já compreende o que eu falo, já compreende os gestos, e ela está ali no meio da sala e ela está tendo visão de alguns instrumentos, né, de sugestão que estão ali para elas. Ela vai ter interesse para tocar os instrumentos, só que muitas das vezes ela não toma iniciativa, porque tem algo de prejuízo na interação dela, né? Sim. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer algo para chamar a atenção dela. Você vai começar a tocar um instrumento, alguma E coisa. nem sempre eu começo a tocar. Às vezes eu começo a chamar a atenção dela. Eu costumo usar alertas, né? Tocar um instrumento diferente, balançar e eu mesmo me questionar com gestos faciais assim, para ela ver que alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa sonora está acontecendo. Não está acontecendo uma música, mas está acontecendo alguma Algum coisa barulho, sonora. alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. E a partir dessa captação, né, do foco dela, de chamar a atenção dela, ali eu já estou sentindo, poxa, ela já está percebendo um alerta. Ali eu já estou avaliando, ali eu já estou observando, que é a primeira coisa que eu Já faço. está tendo uma avaliação da criança. Exatamente, exatamente. Então eu sei que a queixa dela ali é a interação dela. E ela tem os instrumentos, só que ela não vai tomar iniciativa. Eu preciso trabalhar isso com ela. Então, no primeiro momento ali, eu vou fazer um momento de acolhimento. E dentro desse acolhimento,
Eu vou observar como ela entrou na sala, como ela observou, se ela prestou atenção nos instrumentos de corda ou se ela prestou mais atenção nos instrumentos eletrônicos, ela prestou mais atenção nos instrumentos de percussão. Então, ali, eu estou fazendo um momento onde ela está vendo... visual, então, é mais importante também. Exatamente. Né? Ela está vendo os instrumentos, mas eu preciso chamar a atenção dela, eu preciso envolver ela ali, né? Então, nesse sentido, a musicoterapia sempre vai ter esse olhar um pouco mais profundo, né? Sim. E quais seriam os métodos que você utiliza? Então, hoje em dia, a gente tem alguns métodos na musicoterapia, né? Não são vários, tá? Eu até costumo falar que a musicoterapia ela não trabalha com muitos métodos, ela trabalha com muitas abordagens. Até porque, nesse caso, principalmente de crianças autistas, a gente precisa sempre de encontro à identidade de cada criança. Cada criança tem uma identidade sonora, tem uma identidade musical. E dentro desses métodos, a gente procura trabalhar com abordagens. Por exemplo, tem o método de interação, tem um método de recepção, onde a gente acaba trabalhando essa parte onde a gente vai usar os instrumentos, mas a gente precisa estar em contato com esses instrumentos junto com a criança ou junto com o indivíduo. A gente precisa trabalhar como essa escuta ela está recebendo aquilo. Aí muita gente fala, mas como funciona a questão da escuta musical? Mas minha criança tem problema de audição. Não, muitas das vezes a música chega nela de uma forma diferente. Né? Através de um gesto, através de uma vibração, né? Algo visual. Então a música está chegando nela de uma forma. Tá chegando, né? E por isso que precisa ter, dentro desses métodos, abordagens diferentes. Né? E essas abordagens sempre de forma muito individual, dentro de um grupo. Se você for avaliar um grupo, você pode avaliar aquele grupo daquela maneira, mas outro grupo vai ser de outra. E mesmo assim, quando for grupo, cada pessoa ali dentro daquele grupo tem uma individualidade, tem uma forma diferente de ser avaliada e ser tratada. Bem bacana. Qual seriam os instrumentos que você se sente mais assim, que tem mais eficaz no tratamento para crianças autistas? Então, não sei se pode falar aqui. Pode ficar à vontade. Mas pode ficar à eu vontade. tenho um canal no Instagram, né? E lá eu falo bastante sobre isso. Pode falar o nome. O Instagram é Jefferson Música, tá? Só direto, Jefferson Música, 2 Fs, N no final. Jefferson Música, e lá vocês vão encontrar muita coisa bacana. Mas a primeira coisa, assim, e muita gente pergunta isso, cara, muito interessante. Qual instrumento vai ser legal para minha criança, para o meu filho? Meu filho, eu comprei um teclado, mas como é que eu vou usar? Eu costumo sempre pensar da seguinte forma: todo instrumento vai ser válido para a criança, desde que seja acessível para ela. O que é acessível para ela? De fácil acesso. Porque quando a gente pensa em instrumento, a gente pensa em algo de som, né? Então a gente precisa facilitar a abordagem para a criança. Eu não vou colocar na mão dela um violão e vou exigir que ela faça um acorde, que nem eu faço, né? Eu vou colocar um violão na frente dela e se ela quiser bater no violão, ela vai bater no violão. E dali eu vou começar a criar uma abordagem. E saber o que vai ser melhor para ela. Para ela, exatamente. Eu tenho pacientes, por exemplo, que quando vê um violão, ele quer subir em cima do violão. E a primeira coisa que eu faço é o seguinte, fazer com que aquela abordagem ali, por mais que ele não tenha orientação ali no começo, de como usar o violão, seja seguro para ele. Porque ele pisando no violão, ele pode quebrar e tudo mais, machucá-lo. A minha preocupação é que seja seguro para ele. Mas qual o melhor instrumento que seria? Eu posso dizer que todos são os melhores instrumentos, desde que seja de fácil acesso para ele. A ponto dele conseguir... Que a criança se identifique exatamente, mais também, né? Obter um som ali naquele instrumento e a forma que você vai abordar. A criança que quis pisar em cima do violão, e são várias, eu vou começar a sugerir para ela ali como tocar o violão. E eu deixo o violão deitado, coloco ela sentada e começo a passar meus dedos sobre as cordas e ela vai ver que o som do violão, que ela não sabe como toca, tá vindo das cordas. E ali eu começo a interagir com ela. Ensinar do zero, exatamente. Né? E lembrando que eu não estou ensinando a ela a tocar o violão, estou desfrutando da música, começando com atributo sonoro. E a partir dali eu vou criando com ela. Você está introduzindo ela na música, né? Exatamente. Mas depois tem crianças que vão criando habilidades, porque a musicoterapia acaba atendendo a isso, né? A gente acaba abrindo portas para as crianças e para qualquer outro indivíduo
que ele acaba criando certas habilidades musicais, Sim. né? E acaba gostando mais de um instrumento específico. Aí, através desse gosto, aí não tem jeito. Aí você começa a aprimorar mais a habilidade dele, começa a indicar. Então, lembrando que meu propósito maior nunca vai ser fazer ele tocar aquele instrumento, mas se eu estou trabalhando em prol da saúde mental e emocional dele, e física também, eu quero que ele se sinta bem, né? Então, se ele vai se sentir bem tocando aquele instrumento ali em várias sessões, eu vou ficar naquele instrumento ali com ele por um tempo, porque eu sei que aquilo vai fazer bem para ele. Então, respondendo, né, de novo a sua pergunta, eu creio que todos os instrumentos vão ser válidos, desde que a gente venha ter esse olhar profundo, né, de como vai usar aquele instrumento ali. Como a criança vai reagir também àquele Exatamente. Tem criança que, por exemplo, tem pavor de alguns instrumentos. Então, você já sabe que você não pode trabalhar com aquele instrumento ali, Sim. né? E você tem alguma técnica, alguma coisa para introduzir novos instrumentos? Tem sim. Mas antes de introduzir qualquer coisa nova, a gente tem um costume de sempre estar em contato com os responsáveis, tá? E esse contato com os responsáveis, dando parecer, e eu sempre fico renovando, quem assistir aí vai ver, e quem for pai vai... Eu sempre chamo os pais na sala, sempre fico chamando de tempo em tempo, porque eu preciso saber se teve alguma mudança do gosto da criança ou não. Às vezes passou 2 meses, a criança começou a gostar de uns... Porque a criança é uma caixinha de surpresa, né? E ela está em desenvolvimento, né? Então ela passa a ter contato com outras pessoas, passa a ter contato com outro tipo de entretenimento e ela começa a ver outras coisas novas. Então, através desses contatos que eu tenho com os responsáveis, eu acabo percebendo que algumas crianças tendem para outros instrumentos e tendem para outros tipos de abordagens. Às vezes surge uma queixa nova e às vezes eu passo a usar esse instrumento ou outros instrumentos para atender essa demanda. E muitas das vezes nem são instrumentos, gente. Às vezes eu uso até objetos, uso brinquedos também, assim, no sentido de fazer com que a música em si ela não seja somente de entretenimento, né? Seja realmente para desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento da criança. Da criança Sim, em si. Com certeza. E como que você utiliza voz e canto? Você utiliza nas suas aulas? Sim. Né? O canto ele é muito interessante porque muita gente às vezes pergunta para os terapeutas, né? Os músicos terapeutas, você canta? Tem que saber cantar para ser musicoterapeuta e tudo mais? Não precisa saber cantar, é preciso você entender, é preciso, é claro, você ter uma formação adequada, é preciso você saber conhecer os limites, as técnicas vocais e tudo mais, mas isso tudo nunca vai ultrapassar, né, o limite no sentido de como vai ser usado o canto na musicoterapia, né? Muitas das vezes a gente na musicoterapia usa o canto para usar canções de comando, para usar improvisações vocais. É uma coisa bem... assim, as pessoas podem estar me ouvindo falar assim, mas como é que funciona isso aí? A gente pode usar o canto, gente, por exemplo, na entrada. Eu estou pegando a criança, entrando na sala... Falando e cantando. Falando e cantando, ou às vezes só sonorizando algumas frases, usando melodias em pequenas frases. Eu fico na frente da porta, eu uso bastante isso. Dá um exemplo pra Eu fico gente, na frente da porta e eu, antes de entrar na sala, eu já quero ter esse vínculo com a criança. Não quero que seja algo chato, né? Massivo, eu quero que seja leve. Então, desde o momento que eu estou pegando a criança e entrando pela porta, eu paro na porta, é um exemplo, tá? E eu paro na porta, eu bato na porta, o que será que tem lá dentro? Toque, toque. Aí eu começo a usar melodias, começo a sonorizar né, aquele diálogo para que ela possa se envolver ali também. Vamos fazer um toque, 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 toque. E a gente fica ali, às vezes, 2 minutos na frente da porta sem entrar na sessão. Mas já é o início da... Para usar o canto, para usar essa verbalização cantada, né, com a criança. Mas o uso do canto em si sempre vai ser dentro de um plano, sempre vai ser com um propósito, não vai ser somente cantar canções infantis, não vai ser somente cantar canções do gosto da criança ou do indivíduo, mas vai ser usar o canto uma introdução ao canto exatamente, mesmo, né? Não só uma coisa específica. Exatamente, usar o canto, usar a voz de uma forma de desenvolvimento mesmo da criança. Tem criança, por exemplo, que é verbal, né? No caso da criança autista, é verbal, mas não consegue ter uma articulação, né? Não consegue abrir a boca por completo. Né? Como é que você faz, Jefferson, para usar, né, do canto, usar da técnica vocal ali? Gente, trabalhar a articulação.
a queixa já está ali, a fono já mandou um relatório, o neuro já mandou, então você já tem ali tudo. Como eu vou trabalhar o canto ali? Eu vou trabalhar a articulação. E como é que você vai trabalhar a articulação? Eu posso trabalhar canções de comando, abre a boca, articular, pegar um instrumento, uma sanfona, por exemplo, que eu estou usando bastante agora, e a criança sentir, né, que algo está abrindo e realmente abrir junto, né? Eu estimulando ela de forma visual. Então, o canto, ela vai estar inserida também dentro dessas abordagens, mas é até uma coisa interessante. Eu não vou usar as mesmas técnicas vocais, por exemplo, como se fosse para um cantor. Até porque o cantor ali, ele está sendo preparado para uma performance musical. Eu posso usar as técnicas vocais para um desenvolvimento, por exemplo, físico da criança. Então, existe essa diferença. Pode usar técnica vocal? Posso, mas tem dois lados diferentes. Na musicoterapia, a gente vai trabalhar para o sentido de desenvolvimento, mas não para uma performance musical. Não quero que a criança fale cantando e tudo mais. Não, eu quero que ela saiba dialogar, quero que ela diga um oi, eu quero que ela atenda os comandos e saiba se comunicar de forma verbal, usando uma forma adequada, né, de articulação oral. Então, a técnica em si vai ajudar nesse sentido. Assim, uma pergunta que eu estou curioso mesmo, mas é eu mesmo. Qual a idade das crianças que você costuma iniciar a musicoterapia? Atender? É. Então, eu já pego de 3 anos em diante, assim. Porque, normalmente, a criança e aquela que está em observação, por exemplo, por um neuro, ela está em observação, mas ela já tem uma demanda, né? Ela já tem uma queixa. E a musicoterapia, ela já entra dentro do programa, né? Do tratamento dela. Então, eu já começo a atender as crianças a partir dessa idade mesmo. Sim. E descreve pra gente como é que seria uma sessão de musicoterapia, mas assim, o tempo que dura, o que acontece ali dentro, assim, mais a fundo. Sim, sim. Então, assim, de uma forma muito Se prática. Fazer alguma coisa, entendeu? Não, pode ficar à vontade. De uma forma bem prática, a sessão ela não começa quando a criança entra na sala. A sessão em si, o tratamento, né, da musicoterapia acontece desde a anamnese, que é a entrevista com os pais, onde a gente conhece o histórico da criança, onde a gente conhece o histórico familiar, a gente conhece praticamente uma boa parte da vida daquele paciente, né? Porque a partir dali a gente recolhe informações e a partir desse recolhimento de informações a gente começa a estabelecer algumas observações, alguns planos, né, de intervenção. E a partir daí a gente começa a elaborar formas para você chegar nessa criança. Por isso que eu falo que é muito individual. Eu posso fazer uma entrevista aqui agora com você, perguntar sobre seu filho e tudo mais. Você vai me passar todas as informações e na outra sessão, né, eu vou começar a estabelecer um vínculo com ele. Até mesmo porque se ele vai passar uma boa parte comigo em tratamento, né, ele precisa gostar de mim. Eu até falo para os responsáveis, ele precisa gostar, ele precisa ser meu amigo. Sentir à vontade, né? Precisa rir comigo. É claro que não vai ser nas primeiras sessões. Não vai ele vai precisar criar um vínculo. A partir desse vínculo e dessa construção de vínculo, eu começo a pensar sempre no acolhimento, que é nesse sentido de a criança ela precisa se sentir bem para entrar na sala, né? Ela precisa se sentir bem para chegar ali naquele dia e falar, poxa, eu vou fazer musicoterapia hoje, aí já abre um sorrisão. Então, é preciso acontecer isso. Como se fosse a aula de educação física da Como escola, se fosse né? a aula de educação física. Todo mundo já teve o professor favorito. Creio que o professor favorito sempre foi o professor. Física de arte, o de arte. Então, eu estabeleço primeiro na sessão essa entrevista. Logo após eu começo a estabelecer como vai ser o acolhimento daquela criança, porque sem um acolhimento o restante da sessão não vai fluir, ela não vai se sentir bem. E nesse acolhimento eu sempre faço observações. Como é que ela veio? Ela veio já com estresse, ela já veio de outras terapias, ela veio direto de casa, ela vem já para sair daqui e vai para a escola. Então, nesse acolhimento, eu começo a ter esses olhares de observação. Por isso que eu sempre tento entrar em contato com os pais e saber realmente o que acontece na rotina daquela criança. Aí, a partir ali do acolhimento, eu começo a entender do que a criança gosta. Os instrumentos, às vezes alguma coisa de entretenimento dela, algum desenho, algum filme. Eu tenho paciente, por exemplo, que já chega falando, é claro que a gente já estabeleceu um vínculo de videogame. Eu falo, eu vou trabalhar trilhas sonoras, né? Ele gosta de trilhas sonoras. Então, poxa, vamos ver essa trilha sonora, vamos criar.
de uma forma visual. Vamos criar uma música, a gente coloca o teclado, eu deixo as imagens aparecendo e ele vai criando trilha sonora junto comigo, assim. Então, a gente estabelece primeiro de imediato, diretamente com o paciente, o acolhimento. Sem o acolhimento não existe uma boa sessão, né? Uma boa terapia. Depois do acolhimento, começa a trabalhar as observações de forma profunda. Poxa, no acolhimento, ele agiu dessa maneira. Ele teve essa reação. Ele não teve essa reação que eu queria. Eu sugeri algo e ele não quis. Então, daí eu começo a partir para um ponto de intervenção, né? No acolhimento eu faço a observação, da observação eu já começo a tratar a questão da intervenção, que é diretamente ligado à queixa dele. Porque nessa observação eu vejo que foi me passado no histórico dele, está batendo ou não. Porque às vezes tem responsáveis que passam uma informação, mas às vezes não passa tudo. E às vezes a gente acha que vai ser aquilo e não é. E aí a gente fica surpreso, aí fica pego de surpresa, assim, não sei o que fazer. Não, a gente tem que ter esse olhar, que muitas das vezes a gente vai conhecer o paciente ali, e não vai ser aquele histórico total que a gente recebeu, né? E aí, a partir das intervenções, eu começo a trabalhar os métodos e as abordagens. Eu não começo de fato, e não é saudável você começar a usar os métodos de imediato, porque você não conhece a criança e é necessário conhecer a criança. Se você usar todos, você não vai ter nada para usar depois. Exatamente. Né? E além de usar, cada método tem milhares, centenas assim, de abordagens diferentes. Então, você pode trabalhar um mesmo método com abordagem diferente. Então, não tem por que sair tacando vários métodos. Como eu disse, métodos são poucos, mas abordagens são diversas. Então, é importante ter esse olhar. Então, primeiro acolhimento, depois observação, depois intervenção. Aí, depois dessa intervenção, eu começo a trabalhar junto com os pais. Por quê? Ele ali na sessão ele vai ter um período curto. Aí você me perguntou sobre o tempo, né? Normalmente de 40 minutos a 1 hora. Isso, né? Tem que dar continuidade em casa, né? Exatamente, tem que dar continuidade em casa. Então, se eu não expandir esse processo de tratamento ali para casa, para os outros ambientes educativos, escola, o tratamento não vai ser eficaz, né? Porque ele vai ficar ali comigo durante 40 minutos ou 1 hora, mas precisa ter esse progresso, esse desenvolvimento em outros lugares, em outros ambientes também, né? Aí, com isso, a gente começa a trabalhar nesse sentido de observação em equipe mesmo, que olha, isso tudo está acontecendo aqui, o que está acontecendo aí, o que está acontecendo ali, porque se é uma equipe, se a criança está... chegar num exatamente. Denominador só, né? Se todo mundo está em prol do tratamento daquela pessoa, né, ou daquela criança, todos têm que trabalhar em equipe. Aí quando eu falo em equipe, eu não estou falando somente dos terapeutas, não. Estou falando da família, estou falando do ambiente escolar, estou falando de qualquer outro ambiente que ela vai estar inserida. Por quê? A gente, em si, está se preocupando com o tratamento dela, com a evolução e o desenvolvimento dela. Mas a sociedade ela não está tendo esse olhar. Então, a sociedade vai ter um outro olhar para ela. E ela precisa chegar na sociedade capacitada, né? E a gente vai ser... as pessoas que vão ajudar ela, auxiliar ela nesse desenvolvimento da capacitação dela, né? Entendi. Agora me explica uma coisa. Como é que a musicoterapia ajuda no autista não verbal? Outra pergunta que vou repetir. Lá no Instagram acontece bastante. Meu filho não é não verbal. Como é que eu vou usar a musicoterapia, né? Eu costumo falar o seguinte. O não verbal, ele pode não verbalizar, mas ele entende muitas coisas. Entende de verdade, compreende. Pelo que você falou, de sentir, exatamente, de sentir, de perceber, né? De escutar. E ele é não verbal, mas ele pode se comunicar, gente. Porque a gente acha, o não verbal ele não se comunica. Não, ele se comunica com gestos, ele se comunica com as expressões. Eu costumo até pegar exemplo de alguns pacientes meus que não são não verbais, né? E quando eu tô tocando uma música, eu tô abordando dinâmicas, né, com eles, quando eu paro de tocar, ele sabe que eu parei de tocar, né? Que ele compreendeu. E, de alguma forma, ele está se comunicando para eu continuar tocando. Também. E cada um tem um jeito diferente de se comunicar, né? Sim. Tem um que gosta de bater palma junto comigo. Quando eu paro de tocar, ele começa a bater palma rápido. E não é
como eu posso dizer, ele não está ali em um momento de estresse, não. Ele está se comunicando comigo. Porque muita gente, não, ele está batendo palma... Para você parar. Não, ele realmente está se comunicando para eu continuar. E aí, esse paciente, lembro aqui do nome dele, assim, é exato, assim, lembro das sessões assim, com ele. Eu paro de tocar muitas vezes porque eu quero me comunicar ali com ele também. E boto o violão no canto. Ele vai lá, pega o violão, bota no meu colo e bate palma. Então, voltar a tocar. Exatamente, ele está se comunicando. Então, o não verbal ele tem outros meios de comunicação, né? E a gente não pode ignorar isso. Ah, mas meu filho precisa falar. Gente, calma. Porque ele precisa falar. A gente costuma falar assim, ó, não vai ser no tempo dele, porque muita gente fala, não, tem que ser no tempo da criança. Não, sim. Mas a gente precisa compreender que um processo, ele é através de construções. Eu não posso pular uma construção, eu não posso começar a fazer janela sem ter uma fundação no meu prédio. Não dá. Não tem como. Então, a criança não verbal ela precisa conhecer primeiro outros meios de comunicação antes de a gente querer fazer ela verbalizar, né? Então, se os outros meios de comunicação estão sendo bem atingidos, né, estão sendo bem trabalhados, a verbalização pode acontecer ou não. Mas ela vai ter outros meios de comunicação, né? Até mesmo vamos fazer uma representação aqui em relação ao bebê. O bebê não aprende, não sai da barriga falando, né? Coisa, né? Ela aprende, ela começa a se comunicar através do choro. E de sinais também. Exatamente, né? Ela começa a se comunicar, tô com fome, o que ela vai fazer? Ela vai chorar, né? Ela está se comunicando da maneira dela. Perto do peito, da Exatamente, mãe, então... Isso faz parte da fase dela, do desenvolvimento dela, e a gente não pode pular isso. Mas é claro que a criança autista tem um certo prejuízo nesse ponto, né? A não verbal. E a gente precisa fazer com que as etapas venham a ser construídas aos poucos. Eu não preciso fazer a criança verbalizar agora, mas eu posso fazer ela se comunicar de outra maneira até chegar à verbalização. Ou não, né? Mas ela precisa se comunicar de alguma maneira. E isso que para mim vai ser o importante. E falando de autistas, assim, como é que você lida com as questões sensoriais dessas crianças, assim? É importante. Acho que é importante falar sobre isso. Sim, né? é importante porque até nessa questão da criança não verbal, o ambiente ele precisa sempre ir de encontro à forma que a criança vai perceber as coisas, né? Então, uma luz acesa, um ar-condicionado ligado, uma porta batendo, ela vai perceber alguma coisa. E na música não é diferente. Essa questão sensorial sempre vai estar ligada à individualidade de cada criança, de cada paciente. Uma criança é diferente da outra, né? Uma criança é diferente da outra. Uma é mais sensível, a outra já não responde a tanto estímulo. Se tiver muitos estímulos no ambiente, ela vai perder o foco, perder a atenção. Tem outras que, se a gente deixar poucas coisas, ela vai se perder porque ela se frustra. Então, é necessário que esse olhar da sensibilidade dela, né, precisa ser de forma individual. Ninguém vai ser tacado assim de forma... o que acontece com essa criança vai acontecer com as outras crianças também. Não. Tem que ter um olhar profundo para ela, para que a gente possa envolver ela naquele momento ali. Aí vem essa questão de a gente trabalhar de forma individual diretamente com ela, né? Aquela criança vai ter uma sensibilidade com uma coisa, a outra criança vai ter com outra coisa. Às vezes não tem nada a ver com o que a primeira tem, né? Uma percebe muitas coisas com o olhar, outra percebe muitas coisas ouvindo, né? Então é importante a gente ter esse olhar profundo nesse sentido. Sim. E assim, qual o método que você utiliza para poder medir esse progresso dessa criança? Importante. Durante esse processo de sessões, a gente sempre trabalha com as observações, né? O melhor método vai ser você acompanhar, né, e registrar tudo. Registrar tudo. Eu, por exemplo, eu registro todas as minhas sessões. Eu deixo numa pasta os vídeos, somente os responsáveis têm acesso, né? Ah, bacana. E durante algumas gravações, eu comento em alguns vídeos, eu estou fazendo isso por conta dessa abordagem, porque ele teve esse comportamento.
Então, o meio que eu tenho de avaliar e medir todo o progresso é registrar. E através desse registro, eu acompanho, eu estudo o caso em si, tenho a preocupação de passar para os outros terapeutas. Eu até costumo falar com os responsáveis quando eu chamo para dar um parecer, né? Eu apresento o documento, ó, eu faço a leitura com ele, ó. A atividade foi essa, o objetivo foi esse. A demanda foi essa, ele estava assim, agora ele está assim, ele está apresentando, eu passo os relatos positivos e negativos, e através de todo esse parecer, eu apresento para os responsáveis me dão o feedback deles, não no sentido do trabalho, né? Também que eles fazem, mas no sentido de o que nós vamos fazer para melhorar mais ainda, né? Ele está tendo esse comportamento, então a gente precisa entender o porquê desse comportamento. Isso deu certo, vamos expandir isso para as outras terapias, para os outros ambientes. Então, o meu meio de progresso é sempre estar em conjunto com a equipe, né? Multidisciplinar, a equipe médica, e mais os responsáveis e todo mundo envolvido, principalmente as instituições, né? Que está um pouquinho distante da área clínica, mas a gente ainda sempre tenta as instituições acadêmicas, porque a criança também vai passar uma boa parte dela, né, do dia dela, da rotina dela dentro da escola. Então, meu meio, principalmente, é registrar, observar, recolher informações, conversar, porque sem esses meios a gente não tem como progredir no tratamento, né? Sim. Até mesmo por isso que os neuros, de tempo em tempo, mandam os terapeutas e as instituições com os profissionais um relatório, né? Porque ele precisa saber o que está acontecendo, está acontecendo, né? Em todas as sessões. Exatamente, tudo, né? Porque antes de mais nada ele precisa entender o que está acontecendo nos ambientes que ele não vai estar presente, né? Então a gente, como terapeutas, a gente precisa ter esse olhar também, né? De a gente se preocupar o que está acontecendo na nossa sessão ali, no nosso trabalho, né? E se preocupar como ela está também em outros lugares, porque se a gente não saber e não conhecer a criança em outros ambientes, a gente não vai conseguir trabalhar de forma adequada, né, com ela. Você tem algum caso alguma que te impactou assim positivamente? Tem vários. Cita algum Tem pra vários, gente. tem vários. Tem um que me vem aqui à memória, assim, uma paciente que ela ama cantar. Não, é a Lisa, não, ela eu vou ter que falar o nome. A Lisa ama cantar. Aí sempre quando ela me vê, ela fala, titio. Aí sempre quando ela chega até mim, ela já vem cantando, assim, é incrível, porque ela já vem cantando. Só que a Lisa, ela tem ecolalia, né? Então ela vai repetir, se você falar com ela vai repetir bastante coisas. Mas é interessante que no canto, quando ela está cantando, ela faz de uma forma tão, com uma fluidez assim tão tremenda que é lindo de ouvi-la assim cantar. Então é muito gostoso. Aí as pessoas muitas vezes se aproximam da porta assim porque ela canta e todo mundo escuta. Mas Gerson, por que isso te impacta? Porque eu vejo uma criança que está realmente desfrutando da música. Sim. Porque são músicas que eu não apresentei para ela. Os pais também... Estão introduzindo ela também na música. Também, né? Os pais deixam de fácil acesso a essas músicas chegarem até ela, mas você vê que é uma criança que escolheu a música. Talvez ela nem perceba isso, mas ela escolheu a música para... ponto de equilíbrio. Exatamente, para fazer bem a ela, né? Então, isso me impacta porque... é um tipo de forma que a gente vê o quanto a música ela pode ser na vida de uma pessoa, né? Na vida de uma criança. Por exemplo, quando eu tinha a idade dela, eu nem... com música... saber de música de nada. Nem estava preocupado com isso, assim. Tem outros casos também. Eu tenho um paciente... Vou falar dele. Vou ter que acabar falando dele. Do Arthur, que bate palma, né? No sentido de quando eu paro de tocar, eu sei que ele está se comunicando comigo. Antes ele não deixava eu tocar os instrumentos. Eu falei dele que ele queria que eu tocasse, mas ele não deixava eu tocar. Ele pegava o instrumento... segurava e botava. Não, deixava no canto, ele guardava. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma forma. Eu tenho que bolar, né? Eu tenho que fazer dar certo. Eu não posso impor, mas eu posso sugerir. É uma coisa que eu costumo sempre levantar a bandeira em questão da musicoterapia. A gente não vai impor, né? A gente vai sugerir para as crianças. E hoje,
eu vejo... O meu vínculo com ele foi tão forte que quando ele me vê na recepção, ele já quer me levar para a sala. Pra música e terapia logo. Ele já abre um sorrisão, já começa a pular, já começa, Bem legal, assim... Você vê a alegria. E o interessante é que hoje eu conto um caso dele que ele quer que eu toque o instrumento. Mas antes, no início, como a gente estava em processo de vínculo, ele não queria que eu tocasse o instrumento. Aí ele tem vários... Aí tive vários olhares. Questão, será que era o instrumento que ele não gostava? Eu tinha que mudar o instrumento? Será que era a forma que eu tocava? Será que era uma canção que estava no repertório dele, mas ele não gostava? Então, a partir dali, eu vi uma mudança, né? Então, isso me impacta também de uma forma tremenda. Quando a gente pega um paciente de uma forma e hoje ele trata e reage de uma outra forma, né? Principalmente de uma forma positiva. Então, isso me impacta de verdade. Assim. Bem bacana. Assim, tem alguma formação, algum curso adicional que você acha que é muito importante para o musicoterapeuta se introduzir no atendimento para crianças autistas? Sim, sim. Além da formação, né, de musicoterapia, né, que é a graduação ou a pós-graduação, a gente tem que ser de uma forma muito delicada nesse assunto, mas precisa ter a aba, né? Porque se você não tiver um olhar técnico para todas as abordagens que você vai atuar ali naquela sessão, você acaba se frustrando como profissional, você realmente acaba não conhecendo exatamente o que está acontecendo ali no comportamento daquela criança. Então, é necessário todo musicoterapeuta ter aba, assim. Então, e não só ter, né, mas ter uma supervisão, ser um aplicador de uma forma, não ser uma forma rasa, né, não ser uma forma superficial, não só fazer um curso, né, mas é você fazer um curso, é você ser supervisionado, é você ser avaliado e você estar em progresso, né, com isso aí. Até mesmo porque o autismo ele não ainda nos dá informações totalmente concretas, né? Porque cada indivíduo, cada registro ainda vai se transformando, vai tendo evolução, vai tendo transformações, então a gente precisa sempre se atualizar, né? Nesse sentido. Então é necessário ter, no mínimo, o ABA, né? Entendi. Eu ia encerrar aqui com uma pergunta, mas eu estou muito curioso para saber desses instrumentos que você trouxe aí. Como é que você utiliza eles? Vou deixar aqui. Vai lá. Tem a minha lua, panderola. Vou pegar esse aqui, porque esse aqui é meio que não convencional, né? A gente chama de instrumentos não convencionais, aquele onde a gente bate o olho e fala, caramba, isso aí pode ser um instrumento mesmo. Eu brinquei muito quando era criança com isso aí. Dessa molinha aqui, né? Mas é interessante porque essa molinha aqui, muita gente, como é que você vai usar a música? Como é que você vai abordar a música com uma mola dessa aí, né? Vocês têm uma curiosidade, né? Isso aí, eu tô bem curioso pra isso aí, tô sendo bem Mas sincero. antes de falar desse aqui, vou mostrar esse aqui. Então, isso aqui é uma espécie de pandeiro, né? Mas é uma panderola, uma meia-lua, onde ele emite, né, esse atributo aqui sonoro, né? Isso aqui eu posso fazer com que a criança use de várias formas. A primeira delas, eu posso fazer ela ser como um instrumento de percussão mesmo, né? Uhum. Eu posso fazer ela imaginar. Eu posso criar uma história com ela e fazer com que sejam os sininhos do trenó do Papai Noel. Entendi. Né? Eu posso fazer com que ela desenhe, eu posso fazer com que ela enxergue as coisas por aqui, por dentro, né? Então, eu posso trabalhar com o instrumento de diversas maneiras, né? E sempre vai ser de acordo com a queixa dela. Suponhamos que seja uma criança, por exemplo, não verbal, né? É um dos casos que eu creio que as pessoas têm mais curiosidade. Como é que eu vou trabalhar com uma criança não verbal com esse instrumento aqui? Eu posso deixar ela aqui. E a primeira coisa em relação ao não verbal, eu vou precisar criar alertas para saber se ele está me compreendendo ou não. Porque ele é não verbal. Mas eu estou falando, eu estou emitindo som, eu estou com os instrumentos ali para ter som. Então eu vou fazer com que ele perceba o som. Então eu vou tocar de um lado para ver se o olhar dele está sendo direcionado para cá. Exatamente. Eu posso deixar na frente dele e eu começo a trabalhar a imitação com ele, por exemplo. Eu começo a fazer isso aqui no meu ouvido, aí eu
boto na mão dele para ver se ele vai fazer igual. Ah, mas de imediato, muitas das crianças não vão fazer de imediato assim, vai pegar e vai colocar no ouvido. Não, então eu vou fazer diversas vezes na frente dele. Às vezes não só em uma sessão também, em outras sessões também, para poder ver se ele cria esse hábito de fazer isso. E eu posso começar ali também verbalizar, mas não ter o objetivo de fazer com que ela verbalize. Não, mas e sim reaja aos comandos. Então eu posso pegar isso aqui e fazer isso aqui. E apontar para ela inclinar o ouvido. E eu falo isso porque ontem eu tive um caso assim. Eu trabalhando com uma criança e eu estou fazendo assim com ela e eu quero que ela incline o ouvido para ela poder ouvir também. Né? E ali eu estou percebendo se ela está tendo uma avaliação de linguagem corporal comigo, fazendo que para eu ouvir eu tenho que fazer isso aqui ou isso aqui. Então, eu posso pegar um instrumento e trabalhar de diversas maneiras. Né? Isso eu estou falando de uma criança não verbal. Com uma criança verbal ou uma criança que tem uma compreensão um pouco mais avançada, né? No sentido de desenvolvimento de comunicação, eu posso trabalhar tocando músicas mesmo, pegando uma música, colocando uma música que ela gosta e tal, e tocando junto com a pulsação, trabalhar a pulsação, a coordenação motora dela, até mesmo porque a gente precisa... Para qualquer instrumento você precisa de coordenação motora. Exatamente. Também, né? E na musicoterapia a gente também desenvolve o físico, né, dela. Então a gente precisa fazer com que ela entenda o pulso e repita aquele pulso. Então eu posso trabalhar de diversas maneiras. Quando surgem esses instrumentos não convencionais, ou esses objetos, né, não convencionais, eu começo a trabalhar a curiosidade, né? Porque até a criança bate a curiosidade, poxa, tem só instrumento aqui. Aí eu fiquei bem curioso com isso. Aí surge do nada isso aqui eu posso trabalhar uma articulação. Né, para uma criança, por exemplo, não verbal também, que é eu fazer com que ela abra muito a boca, né? Porque eu preciso que ela tenha uma articulação com uma desenvoltura melhor, né? Então, eu posso usar isso aqui e fazer E é muito interessante que muitas das crianças, a gente quando apresenta isso para ela já tem isso dentro dela. Por quê? Por causa dos desenhos animados. Vamos parar para pensar. Quando a gente tem desenho animado, um sanfona, ou qualquer coisa que estica, qual é a sensação que bate na... Prolongar a palavra, alguma coisa. Exatamente. Né? Prolongar ou esticar, né? Algo do nosso corpo. Ou a gente faz assim com os braços. Até quando a gente boceja, né? A gente abre os braços. É isso aí. Por que a gente abre os braços? Ninguém nunca se fez essa pergunta, né? Porque a gente tem uma sensação, a gente tem um querer de esticar algo, né? Então, esses objetos aqui me ajudam. O que um instrumento, por exemplo, não pode fazer, ou pode fazer e antes eu quero chamar a atenção também, dela. Por uma sanfona também ser muito grande, também sim, você usa isso aí no lugar, acaba que usa, né? E eu passo a usar esses objetos para chamar a atenção dela, né? Tem isso aqui, tem chocalhinhos, né? Que a gente pode usar também no sentido de alertas, né, para saber se ela está percebendo, para trabalhar a escuta dela e tudo mais. E tem muitos outros instrumentos que a gente pode trabalhar com a criança em si, mas reforçando, né, da mesma forma que eu posso usar esses instrumentos aqui para facilitar, né, ajudá-la, né, no desenvolvimento dela, mas eu também posso usar esses instrumentos e acabar atrapalhando. Como surge isso? Como usar de forma adequada? A musicoterapia, para o autista, ela precisa ter uma interação. Né? Um dos métodos, que é a musicoterapia interativa, ela precisa ser muito detalhada e muito assertiva nisso. Por quê? Eu não quero que a criança toque ali e eu fique olhando, sem interagir com ela. Você vai interagir com ela. Exatamente. Desde o primeiro momento que eu apresentei o instrumento ali para ela, eu preciso, não é que eu quero, não, eu preciso interagir com ela. Sem interação com ela, não há um desenvolvimento. Porque o que acaba acontecendo? Se eu não interagir com ela, eu posso ter diversos instrumentos espalhados. Eu vou reforçar o autismo nela. E isso que é um ponto perigoso na musicoterapia. Tanto que, até quero falar aqui que agora a nossa profissão está regulamentada. Saiu quinta-feira. Legal. Então, vai ter mais possibilidade de ter profissionais adequados no mercado. Né? Então, a gente precisa usar a música, né, de uma forma adequada para que não venha atrapalhar a criança, e sim desenvolver nela algo positivo nela. Né? Então, nesse sentido, da mesma forma que eu posso usar o instrumento para o bem, eu posso usar o instrumento
para atrapalhar ela, né? Para prejuízo, para reforçar mais o prejuízo que ela tem na comunicação. Então eu preciso usar da interação com ela. Se não tiver interação e se não tiver esse gosto, esse desfrute junto com a criança, não adianta. Ela vai tocar, ela pode até tocar, mas a gente não vai estar fazendo musicoterapia. A gente vai estar reforçando mais o prejuízo dela e não vai estar ajudando ela. Aproveitar que você entrou nesse assunto de ser regulamentada, e você falou que os profissionais precisam ter mais empatia, mais jeito de tratar as crianças, né? Para a gente encerrar, deixa uma mensagem para pais, para cuidadores, para profissionais da área também que você queira falar para essas pessoas. Então, a mensagem que eu quero e posso deixar, né, é que nenhuma criança, seja autista ou não, ela é igual, né? A gente generaliza muito, né? E acaba generalizando também a terapia, nesse caso a musicoterapia. Não, a musicoterapia vai ser da mesma forma para uma criança, para outra criança. Não, a musicoterapia ela vai ter formas diferentes para cada criança. Ela pode ter os mesmos métodos, usar os mesmos instrumentos, às vezes até usar o mesmo profissional, mas ela vai ter uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente. Então a mensagem que eu deixo aqui é que se você é responsável, se você é educador, se você é terapeuta e você está usando música em si na sua terapia, é que você conheça bem o profissional e além de conhecer bem o profissional, né, conheça a terapia, né? Saiba o que está acontecendo ali dentro, acompanhe junto, não só acompanhe, mas passa a fazer parte daquela terapia, né? Porque é uma criança ou é um indivíduo que necessita de um acompanhamento, né? E o tratamento ele precisa ser em conjunto, né? Então é importante acompanhar. E além de você conhecer a terapia, que nesse caso a musicoterapia, gente, musicoterapia é muito bom. É muito bom, assim. Eu falo isso não só por ser musicoterapeuta. Não só por ser musicoterapeuta, mas porque é um mundo onde a gente vê que a música, como a gente fala, né, que é aquela questão de expressões, é uma coisa boa para o ser humano. Eu sou muito de música, né? Sou muito de música. A gente vê que ela tem uma performance dela própria que ela vai muito além. Ela vai muito além do entretenimento. Ela é muito mais do que uma escuta, ela é muito mais do que a gente botar uma música para a gente tocar junto, é mais do que cantar, é mais do que tocar. Ela realmente cura, assim. E quando eu falo de cura, eu não falo no sentido de vou cantar aqui para você e você vai se curar. Não. O ambiente fica diferente. Tanto que por isso que a musicoterapia envolve tudo, não somente os instrumentos, o canto, mas o ambiente também. Então, a mensagem que eu deixo é que se você não conhece, passa a conhecer, procure aí na sua cidade. Eu posso deixar aqui até informações e passar informações para vocês. Pode ficar à vontade. No meu Instagram, no Jefferson. Passa o Instagram de novo para eles. O Jefferson Música. E passa a conhecer, porque assim, é uma forma de terapia que eu tenho certeza que vai se chegar no seu filho ou na pessoa que você vai estar acompanhando ali de uma forma diferente, assim, não descartando as outras terapias que são importantes quanto, mas a musicoterapia em si ela vai trazer uma forma diferente, né, de tratar a saúde, né, principalmente mental, emocional e física. Sim. Gente, é Jefferson Música com 2 Fs e N, né? N no final, Gente, então, quero agradecer vocês. Foi mais um episódio hoje com o Jefferson. Quero agradecer o Jefferson também, que no meio dessa estudo, trabalho, tudo aceitou vir aqui, conseguiu um tempo pra gente. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço. Foi?